Olá, tudo bem? Eu sou o Laércio Schneider, com especialidade em cabelos afros, e hoje nós começamos aí, a nossa primeira aula de uma série de outras aulas que vão vir, conforme foi falado nas lives anteriores. E o nosso foco principal, o nosso objetivo principal dessa aula é permanente afro, tá? Hoje nós vamos falar sobre as incompatibilidades e as compatibilidades. Como o foco principal das aulas é o permanente afro, então nós temos que começarmos por essas químicas, pela compatibilidade e incompatibilidade sobre elas, ok? Que consiste na quebra temporária, tá, do permanente, nas ligações químicas. E isso daí a gente quebra ela, depois sulfetiza, faz a sulfetização e tal, para modelagem, para criar ligações, do cabelo. Então a gente vai falar tudo sobre isso daí, porque são muitas químicas de relaxamento, de alisamento, e para a gente chegar ao permanente a gente tem que passar pelo processo do relaxamento, tá? E não é muitas químicas que se faz o permanente. A única composição que se dá ao permanente é o tioglicolato de amônia, tá? Aí tem os seus derivados dentro do tioglicolato de amônia, ok? Então a gente vai falar sobre isso daí. Eu fiz algumas anotações para a gente não esquecer, Inclusive a gente tem a apostila também, tá? Compatibilidades e incompatibilidades químicas. As compatibilidades entre as químicas, para serem usadas, elas são importantes porque a gente tem que prestar muita atenção, porque são químicas agressivas e elas criam um certo grau de agressividade, às vezes no couro cabeludo, no cabelo, tá? Às vezes pode criar uma psoriase, algum problema na cliente, dependendo do grau de sensibilidade ou fragilidade que haja nesse couro cabeludo, e às vezes pode ter problemas, às vezes irreversíveis, tá? Ok? O tioglicolato de amônia tem as suas limitações, por exemplo, você pode fazer um relaxamento, um alisamento e o permanente e usar uma coloração. Então você, se fez coloração antes, aguarda uns 15, 20 dias. Fez o processo do relaxamento permanente na base do tioglicolato, tem que se aguardar mais alguns dias. Por quê? Por conta da amônia. Lembrando que a amônia na composição da tinta não é a mesma amônia do tioglicolato, tá? A amônia da coloração, a função dela é dilatar a estrutura do cabelo, tá? Da cutícula, para que seja depositado o pigmento da cor. Então existe uma limitação também. Normalmente usa-se o peróxido ou a oxigenada, a emulsão, até 20 volumes, ok? E numa abertura de tom ou uma coloração, não considerando as nuances, tá? Após vírgula, até o louro escuro, no caso do 6.0, ok? O tioglicolato também tem a base do etanolamina, o metalonamina, o ácido tioglicólico, tá? E o hidróxido de harmônio, que é o que faz parte do tioglicolato, ok? No caso dos relaxamentos. Não tem como se chegar ao permanente se não passar pelo fato do relaxamento. Então isso nós temos que ter uma estrutura bacana do fio, tá? Para que possa fazer esse relaxamento, para depois nós passarmos para se fazer o permanente. Agora, lembrando que nós vamos ter uma outra química também no processo do relaxamento para a conclusão do permanente, tá? Nós vamos ter duas composições muito usadas pelas empresas, que é o peróxido de hidrogênio, tá? Que não é a mesma oxigenada que se usa para a coloração. Eu lembro que uma vez eu fiz um protocolo de campo para um colega. Ele estava lançando um produto para o permanente, uma versão nova, uma coisa mais atual, uma composição próxima ao tioglicolato, para que se fizesse a definição de cacho. E até a gente brincou um pouco de fazer o design de cachos, porque era uma versão nova, era uma inovação. Eu achei maravilhoso isso daí. E nós fomos fazer isso daí, fizemos todo o processo demorado para chuchu, entendeu? Não foi fácil, mas aí eu comecei, tinha algo que estava me incomodando.
Então eu fiz todo o processo para ele, a gente fez o teste de mecha, passou no teste de mecha, o cabelo deu uma resposta bacana, porém, eu percebi uma diferença no couro cabeludo entre o crescimento, o próximo couro cabeludo e 1 centímetro da raiz. E comecei a observar que nos produtos que ele trouxe, eu não tinha visto o neutralizante. Eu fiquei observando, olhando, falei como que ele, pensando, imaginando, e aí não aguentei. Perguntei para ele, falei, escuta, a gente está tendo já o tempo de ação, a gente usou década de resíduo para fazer o permanente, rolamos os bigodis. É uma pergunta que não me quer calar. Como que vai neutralizar esse cabelo? Daí falar, isso aí nós vamos usar o peróxido 20 volumes. Mas como assim peróxido 20 volumes? Né? Eu falei, a gente vai usar oxigenado a 20 volumes. Eu falei, você tá maluco. Mas como assim? Ele falou, por que não um bromato de sódio, né? Que seria uma segunda opção, pelo fato dele ser mais líquido e a penetração melhor nos fios. E aí ele falou, não, o bromato é muito caro, tal, altera muito valores e tal, não sei o que, a gente vai usar oxigenada, porque normalmente se neutraliza com peróxido. Eu falei, tudo bem, só que é um peróxido preparado para, né? Acredito eu que seja algo diferente, mas tudo bem. Eu acho que não vai rolar. Eu fui bem sincero. E aí nós fizemos o enxágue do cabelo novamente. Eu pensei comigo, falei, esse cabelo está sensibilizado, foi lavado várias vezes, essa menina não vai aguentar o peróxido. Mas foi dito e feito. Não chegamos nem a concluir a aplicação do peróxido de hidrogênio, da oxigenada no cabelo. 5 minutinhos ela já estava sendo incomodada, estava tendo um certo desconforto, né? Ardência e tal, tudo mais. Conclusão, o processo não passou. Então eu, como cabeleireiro, já fui direto, falei, eu não trabalharia com esse tipo de produto. Por quê? Porque existia um produto com uma intenção, mas não tinha as suas sequências, como as empresas fazem. A maioria das empresas hoje fazem, entendeu? Então tem um plano B? Todas elas têm um plano B, e ele não tinha o plano B, então, né? Então essas duas químicas que eu falei para vocês, que nós vamos estar entre o relaxamento e o permanente, é exatamente o neutralizante, tá? Então o neutralizante ele pode ser na base do peróxido de hidrogênio, que isso daí vem porque ele é ele é mais denso, né? Ele é mais denso, ou o bromato de sódio, que eu particularmente para o permanente eu até prefiro, pelo fato dele ser mais líquido e dar uma penetração bacana, e no enxágue também, a hora que você vai finalizar para reaplicar o neutralizante também. Então nós temos aí mais uma química que esse é compatível com o cabelo, com o processo do tioglicolato no caso do permanente, tá? Antes, porém, tem muitas pessoas que após o relaxamento, elas optam para se fazer o alisamento. Eu particularmente, quando eu faço o alisamento, eu trabalho com ele no térmico ou no sistema, o térmico seria semi-definitiva, ou então eu trabalharia com ele na definitiva diretamente, tá? Muitos profissionais usam formol, tá? Nesse processo. Então, eu particularmente acho o formol um produto incompatível, tá? Por quê? Por conta dos seus retoques, tá? Mas tem muitos profissionais que conhecem o procedimento e o cliente já está acostumado também e não se incomoda. Então existe ali entre o cabeleireiro e o cliente um acordo entre eles, tá? Então sem problema nenhum, ok? Então eu não usaria. Então eu sei, não tenho me adaptado com isso daí, então não tenho achado próprio para se fazer, então não uso. Então tem pessoas que usam o formol. Eu já trabalharia já diretamente no efeito semidefinitiva, trabalharia aí uma queratina, escovação, pranchação e neutralizaria ele. Eu tenho feito dessa forma até escova definitiva colorida,
entrando com coloração, ok? Então esses são os produtos de compatibilidade no segmento de tioglifosfato, ok? Com a neutralização do peróxido de hidrogênio ou bromato de sódio, conforme o fabricante, ok? Pode ser usado, no caso aí, muitos que usam, deixa eu ver aqui minha anotaçãozinha que eu fiz, que eu não quero perder esse foco de jeito nenhum, porque a gente precisa dessas informações. Tem muitos cabelos aí que a gente tem conversado e falado sobre o etanolamina e o metalonamina. Essas duas composições, elas são derivadas do tioglicolato, do tio, né, que a gente sempre fala aí carinhosamente, do tio, porque eles desestruturam o cabelo e você cria uma modelagem nova nele, ou você relaxa levemente, como ele tem forças diferenciadas entre normal, regular e forte, então você vai delimitar aí o uso desse produto até um grau de crespos ou de cachos que vão ser dados conforme você vai fazendo esse procedimento. Porque nós temos na tabela nossa de crespos, são 12 tipos de estrutura de fios. E o tioglicolato, ele normalmente é usado no processo afro a partir da tabela 3, né? Do 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C. O 3C, o 4A, B e C são os cabelos mais difíceis de se trabalhar, com estruturas bem diferentes entre eles, as características são bem diferentes também, e isso daí traz uma particularidade de cada um, tá? Onde vai entrar aí o tempo de ação, tudo vai ser determinado no teste de mecha, o tempo de ação e a força a ser usada, porque você tem que observar que o tempo em que você vai levar para se fazer uma cabeça toda no quadrante, parte por parte dentro do quadrante, você terminou o quadrante, o 4, tá? O lado 4, você já vai praticamente estar no tempo de estar repassando ou revisando esse cabelo já para ver no teste de mecha, ok? Então é a única química que vai dar o permanente afro. Agora, produtos de incompatibilidade são a família dos hidróxidos, ok, gente? Então os hidróxidos são o que? O mais agressivo que nós temos dos hidróxidos é o hidróxido de sódio, tá? O hidróxido de sódio, ele tem uma agressividade muito grande porque ele cria feridas no couro cabeludo, ele machuca o cliente e ele agride consideravelmente o cabelo também. Então tem que se tornar muito cuidado, tem que tomar muito cuidado com relação ao hidróxido de sódio, porque a cliente fica limitado em ações, em outros procedimentos que poderiam ser realizados nesse cabelo, ok? E normalmente os hidróxidos, eles são usados para relaxamento e alisamento. São bons produtos? São. Eu tenho usado com muita frequência, mas também é exclusivamente aquele produto ser usado na cliente. A outra química da família dos hidróxidos é a guanidina. A guanidina tem uma peculiaridade, o seguinte, ele sozinho em si, a massa da guanidina, você pode passar na pele e não acontece nada. Mas ele tem que usar o carbonato, tá? O carbonato tem que ser usado com ele para que se possa ter a ação. Então, dependendo da quantidade em que você pega da massa da guanidina e o carbonato, tá, de cálcio, aí você vai limitar a força do produto, dependendo do tipo de cabelo que vai ser usado. Existem algumas pessoas que usam esses daí, às vezes já está vindo com um histórico de outros profissionais e outros cabeleireiros, às vezes elas usam aí para ter aí, usar uma progressiva, um alisamento, alguma coisa. Eu particularmente não sou muito fã de mistura de químicas, tá? Porque tudo que você usa na base dos ácidos, ele tem uma incógnita, então ele tem um limite, ele tem que haver, isso daí já foi falado, que tem que haver o teste de mecha. Então lá na frente a gente vai pagar um preço por isso daí, tá? Mas isso fica uma coisa para cada um, né? Os profissionais que já estão habituados, estão acostumados, têm um acordo com o cliente a respeito disso daí,
sem problema nenhum. Eu sempre gosto de pensar lá na frente, de ter uma alternativa. Eu não gosto de fazer nenhum tipo de cabelo, e eu acredito que todo profissional deve ter, é o plano B, o plano C e até, quem sabe, um plano D também. Então é muito importante isso daí, tá? Então você faz um procedimento A, você tem que ter um plano B, tem que ter um plano C, para que você possa, né, ter um jogo de cintura na conclusão dos seus trabalhos dentro do salão. Mesmo porque quando você tem esses conhecimentos, acredito eu, é uma forma de fidelização e de segurança que você passa para cliente, né? Então é um privilégio, por exemplo, estar aqui passando para vocês essas informações, porque de alguma forma eu também estive do lado de lá e alguém sempre me passou muita informação. Eu lembro uma vez que eu fui fazer uma apresentação na Hair Brasil, já há muito tempo atrás, por uma empresa que estava lançando um produto para esse tipo de procedimento e tinha um diferencial bacana nessa indústria aí, nesse produto aí. E eu tive o privilégio de ser convidado para fazer uma apresentação para eles no palco da Hair Brasil em São Paulo. E aí eu fui para lá, fiz essa apresentação e depois eu fui dar um rolê, conhecer outras empresas, conhecer outros produtos, conhecer, né? Inclusive passei por outras empresas que eu também já ministrava, fiz workshop e tal, foi muito bacana. E aí eu percebi que existia uma variação muito grande de produtos para permanente e relaxamento, e tinha muita gente que fazia perguntas assim, que ele tinha estado num standard, aí ele foi para o outro e eu percebi que a atenção dele estava atenta à marca do produto. Que fulano era mais famoso, que fulano era mais famoso, que a marca tal era muito grandiosa, conhecida e tal, mas na realidade a composição química era uma só. Qual era a estratégia disso daí? A estratégia era a forma de se manusear, de se observar o tipo de cabelo, porque quando ele foi num standard e viu uma aplicação, era um tipo de cabelo. Quando ele foi no outro standard, ele viu um diferencial do profissional, mas ele observou o produto e o profissional trabalhando, mas ele não observou que o cabelo que estava sendo trabalhado tinha uma diferença do outro. Mas como que você sabe que era o carro? É porque era do meu grupo, era da minha equipe, e nós estávamos conversando a respeito disso daí. E como a gente estava lá mesmo, né? Então a gente aproveitou para aprender um pouco mais com relação a isso daí. E aí eu fui num curso, assisti curso de corte, porque eu tinha uma dificuldade muito grande em corte de cabelos curtos. E tinha um corte lá que eu tinha uma dificuldade, eu não conseguia fazer no salão, porque eu tinha dificuldade em separar as mechas para me posicionar para cortar. E aí eu fui assistir o Rodrigo Sintra, né? E aí eu vi a forma com que ele pegou, a hora que ele levou o pente, que ele separou a mecha, que ele foi para cortar, eu falei, tá aí o pulo do gato. Então eu precisava assistir um curso de corte? Não precisava. Mas só que no momento em que ele fez um gesto diferente, me tirou toda aquela dificuldade que eu tinha num segmento de corte. Então essa é a minha ideia com relação aos cursos. Às vezes uma forma de se colocar a compatibilidade, a incompatibilidade, fazer com que vocês pensem e comecem a observar isso também. Uma outra coisa que eu faço muito no salão é falar para clientes sobre essas diferenças, tá? Então os tioglicolatos têm os seus derivados, os hidróxidos têm os seus derivados, porém, sódio, nós colocando em categoria de força e agressividade, nós temos o sódio, nós temos a guanidina, que vem com o carbonato de cálcio, né? Depois tem o hidróxido de cálcio, mas é muito pouco usado, e depois tem o mais fraquinho da família, o caçulinha da família, que eu sempre falo, que é o hidróxido de lítio. Então, entre eles são compatíveis, eles podem ser usados. Porém, eu sinto
é uma limitação com relação aos hidróxidos, porque você não pode colorir um cabelo com hidróxido dependendo do tom que você quer. Da guanidina você também não pode, e o lítio também vai dar um pouquinho de trabalho. Então, entre eles, a ação de cada química tem seu tempo. Alguns agem mais rápido, outros agem mais demoradamente e outros você tem uma pausa maior ainda para se buscar um outro objetivo, ok? Então, tá aí as incompatibilidades que nós temos entre o tioglicolato, todos os produtos que foram usados o tioglicolato e os produtos que foram usados os hidróxidos, eles são incompatíveis entre si, tá? São duas famílias que não se bicam em hipótese alguma. Mas daí eu uso sódio, eu quero fazer permanente, eu quero resgatar a minha identidade através dos cachos, eu quero, né, fazer os cachos, fazer o permanente, e eu não vou poder nunca fazer? Não, nunca é muito tempo. Pode-se fazer sim, eu tenho feito no salão em cabelos que tinham hidróxido de sódio. Só que a gente preparou esse cabelo, a cliente ficou um bom tempo sem fazer esse procedimento, tá? Porque é um procedimento frio, né? Então, como é um procedimento frio, você consegue uma resposta bacana. Então, às vezes, dependendo da marca, da sequência, você consegue trabalhar um em cima do outro. Mas se você voltar atrás, daí é passagem de ida só, tá? Então, tem que tomar muito cuidado. Mas como que eu vou saber? É simples, teste de mecha. Pega várias partes da cabeça, né, e faz o teste de mecha, tá? Existem procedimentos, no caso permanente a frio, que é uma coisa que a gente vai falar bem lá na frente, tá? A respeito disso daí. Então são permanentes frios que você pode entrar ou agregar com outros produtos. Uma outra química que tem uma incompatibilidade enorme em todos os aspectos e que ela é só ela e ela só é o ENE, tá? O piralgalol. Esse é terrível. Esse é um produto que muitas pessoas, de cada 10 pessoas, tem um ou dois que gosta, tá? Por um período curto também, porque a hora que precisa mudar, não vai conseguir mudar, tá? Então é uma química muito agressiva, é uma base se eu não me engano, é um hidróxido também, mas é um hidróxido de cobre, tá? O pirogarol, que o pessoal fala que é o pirogarol. Então são químicas assim super agressivas. Ela não é compatível dependendo da situação ou da marca, às vezes nem consigo mesmo. Então tem que tomar muito cuidado com relação a isso daí. Então a ideia é criar-se uma ficha informativa, criar-se um histórico para que vocês possam acompanhar, né, o retorno dessa cliente e praticamente exigir dela que ela trate esse cabelo. Tem que hidratar muito. Sistema de hidratações, quando se trata de químicas que você tem um risco de incompatibilidade entre as químicas, tá? Tem que se exigir um pouco dessa cliente, porque tem que fazer parte do necessário dela, parte do cotidiano dela, ok? Então a gente falou sobre as incompatibilidades das químicas, da família do tioglicolato e seus derivados, e falamos das incompatibilidades também do hidróxido com o tioglicolato. Então, tioglicolato e seus derivados compatíveis, hidróxidos, sódio, cálcio, guanidina, lítio, compatíveis entre si, tá? Incompatíveis com a família tioglicolato. E também não podemos esquecer também que nós temos aí o ENE, tem que tomar muito cuidado com ele, ok? Eu vou dar uma pausinha, tomar uma água e já eu retorno com vocês novamente, ok? Pessoal, tudo bem? Então aí eu tomei uma aguinha para dar uma relaxada e eu queria falar com vocês o seguinte: nós falamos sobre as incompatibilidades entre as famílias dos tios, falamos sobre os hidróxidos, tá? E agora eu queria falar com vocês o seguinte: a gente fala sobre as incompatibilidades sobre as químicas, só que existem outros tipos de compatibilidades e incompatibilidades que nós chamamos geralmente dos agressores, né? Então os agressores, quais são os agressores? Tá? Eu classifiquei em quatro tipos de agressores: os agressores físicos, tá? Os agressores mecânicos, os agressores
químicos e os agressores internos, tá? Quais são os agressores físicos? Os agressores físicos que a gente fala sobre isso daí, que eu acredito que existe um grau de incompatibilidade dependendo do que se tem na cabeça, tá? Por exemplo, praia, tá? Nós temos o cloreto do sódio que vem no sal, né? No sal da água do mar. Piscina, né? Cloro também tem um agressor. Então esses são agressores físicos. Por exemplo, vento, chuva. Vocês sabiam que às vezes a gente tem umas fases aí, umas épocas em que nós temos as chuvas ácidas, entendeu? Então, por exemplo, por que tem cliente às vezes que tem medo ou receio às vezes? Eu acho mito, mas tudo bem. Que quando chove, eu, por exemplo, tenho esse problema. Quando a cliente está agendada, se chover ou fechar o tempo, a chuva está lá em Curitiba, ela já está desmarcando a agenda aqui, entendeu? Então esse é um dos agressores físicos que a gente tem, tá? Então o sol, ele é o agressivo, ele queima o cabelo, ele altera a estrutura do fio do cabelo. Praia, né? A água do mar, ela altera a estrutura do cabelo, ela é agressiva, principalmente para as loiras, né? Que passam por processos rigorosos de descoloração, no caso do bromato, né? No caso do oxigenada com alta volumagem, que já tem ali uma incompatibilidade, né? Com relação ao que se foi feito, a coloração, a oxigenada para dar abertura de tom, né? No bromato de sódio, né? No persulfato de amônia, perdão, gente, persulfato de amônia, que é a composição do descolorante, tá? Piscina, vocês sabem que o cloro altera também, não é tanto um agressor, mas ele altera. Então, dependendo da marca ou do tipo, da química que foi usado, da tintura que foi usado, o cabeleireiro ou a pessoa vai ter uma certa preocupação, um certo desconforto com relação a isso daí, tá? Então isso aí causa um certo descontrole no pH do cabelo, tá? Então esse é um dos agressores que eu acredito que vai bater de frente com algum tipo de incompatibilidade, tá? Os agressores mecânicos, quais são os agressores mecânicos? Isso está ligado em todo e qualquer aspecto de química que você for fazer, se você for fazer um relaxamento, se você for fazer principalmente um alisamento, né? Que são os secadores, né? Que são pranchas. As pranchas hoje em dia elas são super poderosas aí com os faroides altíssimos, né? Então isso agride muito o cabelo, a estrutura do fio do cabelo, né? Isso altera muito o pH do cabelo, tá? Então isso também existe um grau de incompatibilidade também, porque se você usa um processo de coloração ou alteração de estrutura do cabelo de crespo para liso ou vice-versa, né? Nós vamos ter isso daí também, pode ser considerado também como uma incompatibilidade. Uma coisa que muito poucas pessoas falam, viu? Se vocês observarem, as pessoas falam muito pouco disso daí. Por quê? Porque tudo a gente se baseia no processo químico. E na verdade, não é só o processo químico, tem o cotidiano também. Tem clientes aí que tem secadores potentes em casa, às vezes até mais potentes que a gente no salão. Tem clientes que usam a chapinha, e as chapinhas poderosas também, e de forma inadequada, porque nós temos a nossa forma de usar, nós temos o nosso jeitinho de usar, nós temos ali no tato e na intuição, que são dois fatores primordiais na vida do cabeleireiro, tato e intuição. Então a gente está observando isso daí. E o outro agressor, que além de ser os agressores químicos, que a gente fala sobre as incompatibilidades, que são o que eu falei lá na frente dos físicos, que são as ações dos permanentes, reflexos, defrisagem, descoloração, né? Que são ligados ao cloro da piscina e também, agora eu vou pisar no calo de alguns aí, os produtos comprados em loja, tá? Então, por exemplo, eu tive problema com uma cliente que eu fiz um processo de relaxamento no cabelo dela,
e ela tinha um cabelo dentro da tabela no ciclo 4A, 4B, que são cabelos difíceis, um alto grau de porosidade e uma fragilidade muito grande na estrutura do fio, porque no corte transversal e pilístico ele não é cilíndrico, ele é, né, chato. Então no anel dele ele rompe e quebra, e ela fez um relaxamento, nós fizemos um relaxamento, tínhamos feito um tratamento antes para que pudéssemos fazer o relaxamento, e a bênção foi na conversa da menina da loja e acabou comprando um shampoo inadequado. Esse shampoo, embora seja uma marca famosa tal, ambos não têm culpa. Só que ele foi usado no cabelo errado, era um shampoo com outro tipo de estrutura, um outro tipo de procedimento, mas elas não se ativeram a esse detalhe, tá? Tem muita gente que, por incrível que pareça, compra produto na loja, nem dá muita trela para o que tem, para o conteúdo, para a composição, porque ninguém lê rótulo, deveriam, tá? É igual bula de remédio, tem que se ler rótulo. Tá? Então vai pela cor da embalagem, pelo cheiro do produto, pela conversa da colega, ou porque uma amiga comprou e gostou, aí a amiga às vezes é loira e a outra é morena, é negra, tá? Então tem umas coisas assim. Isso acontece muito com produtos que nós temos aí de empresas de excelência, de nomes renomados, e que a gente sabe disso daí, e que tem lojas específicas que vendem esses produtos, perfumarias, também cosméticos. E às vezes alguns produtos não condiz muito com a realidade do cabelo, mas não é porque o produto é ruim ou porque o cabelo é delicado, não é, é que uma coisa tem que ser ligada à outra, compatibilidade também nessa área aí também, tá? Então tem que prestar muita atenção, porque às vezes você pode usar um shampoo ou cremes e esses produtos são inadequados, e às vezes por uma questão econômica, às vezes você comprar um produto de péssima qualidade também, tá? E o quarto e último são os agressores internos. Esses agressores internos, de uma certa forma, eu considero como um grau de incompatibilidade também. Quais são os agressores internos? O orgânico. Então uma pessoa toma às vezes algum tipo de remédio, tá? De medicação, por conta de algum distúrbio hormonal, orgânico, às vezes passou por um processo de cirurgia, às vezes a pessoa tomou uma anestesia. A anestesia a gente sabe que ela não sai do organismo com facilidade, demora muito tempo, tá? Eu já tive um caso, eu tive vários casos, mas o último deles já há algum tempo. A cliente tinha feito uma cirurgia dentária e ela tomou duas anestesias. Ela tomou uma anestesia e depois ela tomou uma outra anestesia, acabou acordando já com o procedimento realizado, porque ela pegou no sono, dormiu. E eu, 10 dias depois, eu fui fazer esse procedimento químico dela. Todas as minhas clientes eu tenho ficha informativa, tenho um histórico, não atendo sem uma ficha informativa, sem um histórico, para saber químicas que eu usei, para saber valores que eu cobrei, quando que ela voltou, para ter mais ou menos uma ideia do que eu vou fazer, do que eu fiz e o histórico que ela já vem trazendo. Então isso é muito importante, tá? Pessoas que não têm uma alimentação adequada, tá? Isso não é bom. Tá? Pessoas que não tomam água, também isso não é bom, tá? Pessoas que tomam medicação, às vezes aleatório ou tarja preta, tal, né? Pessoas que têm problema de anemia, tá? Negras, por exemplo, é muito comum isso daí, elas terem uma baixa imunidade, né? Então isso acontece também. Então esse é o quarto e último fator que a gente considera muito, tá? Pessoas que tomam produtos para emagrecer, tireoide, às vezes faz algum procedimento, alguma medicação quimioterápica, né? Então isso não é legal. Então tem que tomar muito cuidado com relação a isso daí, a esses procedimentos. Às vezes vocês podem ter um cabelo bom, no teste de mecha passa, mas às vezes devido a um probleminha orgânico, alguma coisa que passou batido e comprometeu todo o trabalho de vocês. Então isso é muito importante.
Dentro disso daí, eu trouxe uma outra informação. Eu acredito que a maioria das pessoas sabem. Nós temos um termo usado recentemente, que a gente usa, que é um termo em inglês, né, usado, e a palavra é scalp hair. O que é o scalp hair? É a agressão química, é aquela agressão que ela queima o folículo, o couro cabeludo da cliente, tá? E isso acontece algumas vezes na atenção sobre usar uma química incompatível, tá? E de repente a gente marcar a bobeira e fazer um procedimento, ou às vezes no teste de mecha, você faz o teste de mecha na extensão do fio, mas não faz no couro cabeludo, tá? É lógico que você não vai passar sódio no couro cabeludo, tanto é que o sódio, se não fosse tão agressivo, eles não vendiam o protetor capilar, né? O protetor de couro cabeludo, o scalp hair, né? Então, tá? Então o que acontece? Eu até fiz uma simulaçãozinha aqui só para coisa. Então nós temos aqui o cabelo natural, nós temos aqui onde acontece a área de transição, tá? A área de transição ele dá alteração de estrutura e depois vem o efeito liso, tá? Aqui já com o processo de química. O que acontece na maioria das vezes em que as pessoas falam, eu estou em transição, eu estou saindo de uma química e estou com cabelo virgem e tal. Então essa região aqui, que nós chamamos de scalp hair, entendeu? É a região da transição, é aquela região que nós vamos entrar no sistema telógico, tá? Então isso aqui nós temos que, telogênica, nós temos que tomar muito cuidado porque é onde ocorrem as quebras. E uma outra coisa é o seguinte, a partir do momento que aconteceu o scalp hair, o cabelo natural, ele não vai ter mais a mesma estrutura, mesmo natural como tinha anteriormente. Por quê? Porque altera toda a estrutura do folículo do cabelo, ok? Então é muito importante vocês saberem disso daí, para que vocês possam observar a forma que vocês vão trabalhar esse cabelo, tá ok? E aqui eu fiz uma tabela, tá? Eu copiei aqui uma tabela de compatibilidade química, que a nossa equipe vai colocar depois no link lá para vocês, vai mandar para vocês no próximo curso, tá? Então aqui nós temos algumas composições que estão já aí no mercado, que todo mundo usa no salão. Então eu coloquei aqui tilglicolato, guanidina, sódio, coloração, descoloração, formol e carbocisteína. Essa aqui é uma tabela que eu tinha já lá há algum tempo, mas nós não temos ainda algo atualizado, mas a gente vai atualizar em palavras aqui, porque eu vou usar o que nós temos aqui. Então nós temos aqui, o tilglicolato é compatível com o tilglicolato, com coloração e com o formol. Lembrando que existe um incógnito aqui, tá? Eu não usaria a palavra ok aqui, mas em consideração e respeito aos colegas que sabem trabalhar, tá? Então eu não vou questionar nada com relação a isso daí. Quem sabe trabalhar e consegue bons resultados, ótimo, segue a vida, tá? Continua em frente. Então o formol é compatível com todos os segmentos, com tilglicolato, com guanidina, com sódio, com coloração, descoloração, com ele mesmo e com o carbocisteína. Lembrando que o carbocisteína também é um ácido, tá? O que acontece com o carbocisteína? O carbocisteína está sendo muito substituído por alguns outros ácidos por conta dele alterar a tonalidade do cabelo, dele amarelar o cabelo, tá? Agora já está vindo já uma geração nova de produtos, aí o pessoal está trabalhando em cima, mas a compatibilidade do carbocisteína eu coloquei aqui, por quê? Porque nós temos que ter restrição. Então, tilglicolato compatível com ele, com coloração e com o formol. Carbocisteína, restrição. O que eu quero dizer com restrição? Teste de mecha. Mas por que não pode trabalhar direto? Porque você não tem um padrão. Não existe um padrão. Você vai ter na classificação dos dois tipos de cabelo, os 6 últimos cabelos da tabela, que é o 3 e o 4, 4A, 4B, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C, eles têm estruturas diferentes, tá? Eles têm uma carga genética diferente entre eles. A característica racial de cada um deles faz com que esses cabelos tenham
diferença entre estruturas, tá? Então você vai ter cabelo solto para cima, leve, suave, com balanço, porém a raiz vai estar grudadinha, entendeu? Ela vai estar ali com o cabelo todo grudado entre eles ali, porque eles são unidos, tá bom? Então isso aí vai ter que trabalhar no processo químico, vai ter que analisar, avaliar certinho, tá? Guanidina, a guanidina é compatível com ela mesma, com o sódio, tá? E com o formol, ok? Ela é incompatível, a guanidina é incompatível com o tioglicolato e é incompatível com descoloração, que nós vamos falar um pouquinho do descolorante aqui, tá bom? O sódio, tá? É incompatível com o tioglicolato, tá? Ela é incompatível com também o descoloração. Restrição na coloração e restrição no carbocisteína, teste de mecha no cabelo, e no caso da coloração vocês sabem que existe um limite, existe ali uma altura de tom em que vocês podem trabalhar, ok? Coloração é compatível com o tioglicolato, tá? Eu não coloquei ele em restrição porque tem muita gente que sabe trabalhar e consegue trabalhar com abertura de tom acima dos 6 aqui em cima, com mechas, luzes, balaiagem. Eu trabalho em cima, mas tudo, cada caso tem um caso, tá ok? Então a coloração é compatível com o tioglicolato por conta da amônia, mesmo não sendo as mesmas amônias, mas elas são compatíveis entre elas. Isso entra o etanolamina, a metalolamina, entra o tiolactato, tal, então é compatível entre eles. Tá? A coloração com ela mesma, descoloração, formol e também com o carbocisteína. Como o carbocisteína dá abertura de tom, obviamente a coloração vai ajudar. Tá? Tioglicolato é incompatível com a descoloração. Aqui eu coloquei restrição, tá? Porque vai depender muito do teste de mecha, altura de tom e até onde você pode ir, tá? Se você usa, por exemplo, houve casos, por exemplo, de usar um peróxido baixo, achando que com devagarzinho ele vai chegando lá. Agora, é a única química, gente, que vocês trabalham a extensão inteira do fio. Se vocês forem analisar, vocês não trabalham retoques, vocês trabalham a estrutura inteira do fio. Então é o único produto que você trabalha o fio inteiro, não tem como trabalhar descolorante por partes, né? Mesmo porque tem que ser muito expert para você trabalhar num retoque de, por exemplo, de luzes, trabalhar só a raiz, entendeu? E não ter como evitar o restante do cabelo, porque vai dar diferença. Quem é especialista nessa área consegue, mas aqui nós estamos falando da compatibilidade e incompatibilidade em cima disso daí, tem que se tomar muito cuidado, tá? É incompatível, né, no caso aí com guanidina, com o sódio, como eles são da mesma família, óbvio que o lítio também entra nessa incompatibilidade, e na coloração, na descoloração com ele próprio, no formol é compatível. Já no carbocisteína, a descoloração por conta da agressividade do persulfato de amônia, existe aí o fator de restrição para que você passe a fazer um teste de mecha para ver até onde você pode ir. Porque tem pessoas que fazem, por exemplo, o teste de mecha e esse cabelo dá uma reação rápida. Então vai fazendo por etapas, por fase. Agora é óbvio que também são pessoas que com certeza vão fazer aí uma reconstrução muito boa depois em cima disso daí. Fazer um cronograma tal com a cliente. Porque se ela quer e quer arriscar, você também não vai botar o seu na reta, com certeza, né? E a carbocisteína, que tem restrição com o tioglicolato, restrição com guanidina, restrição com o sódio, com certeza também, com o lítio, restrição com a descoloração, né? Como a gente conversou aqui, tá? E com o formol e com ela mesmo, tudo bem. Com certeza no caso do ácido lático, no caso do ácido glicoxílico e hialurônico, ela também é compatível. E provavelmente tem pessoas que usam essas outras 3 ácidos aí e com certeza vai haver a compatibilidade bacana aqui em cima disso daqui. Porque o formol, o que acontece com o formol? O formol ele é um ácido. Tá? Só que para ele, por exemplo, desenvolver um efeito liso, para que ele haja igual aos outros ácidos do hialurônico e tal, você tem que colocar cliente num autoclave,
né? E uma temperatura altíssima. Então é óbvio que você vai usar o formol, ou ele tem alguma coisa a mais nele, ou você vai usar conciliando com um outro tipo de química para poder chegar a uma resposta, chegar a um resultado, ok? Mas quem usa, gente, não sou contra, eu não uso no salão, mas quem usa e se dá bem, seja feliz e continue trabalhando, tá? Só prestem atenção porque vocês têm um grau de química, de compatibilidades e incompatibilidades, e que a ideia de se colocar toda essa informação aqui é justamente que o alvo dessas aulas é nós fazermos o permanente afro. Então aqui a gente vai encerrando essa etapa nossa, e eu queria que vocês colocassem aí nos comentários quais são os seus medos, quais são as suas dúvidas, quais as químicas que vocês gostariam de usar, trazer para os seus salões e vocês têm um certo receio, tá? Parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. É mais fácil quanto vocês imaginam, tá? Então a próxima aula ao longo da semana, então nós vamos ter essa aula agora, nessa quarta-feira, né? Vamos agora, ao longo desse projeto que vai longe, nós vamos trazer muitas informações a respeito disso daí, ok? Fiquem com Deus, muito obrigado.